Começar essa ministração advertindo os irmãos de que o ministério apostólico de outra palavra não abandonou a doutrina bíblica acerca de eleição e predestinação. E não somente nós não abandonamos, como também nós não deixamos de crer que há uma verdade bíblica, sobretudo neotestamentária do Novo Testamento, que ensina claramente acerca da soberania de Deus no que tange ao seu amor eletivo, à escolha daqueles a quem ele quis escolher e para que fizessem parte do supremo propósito de Deus. Eu digo isso porque durante muitos anos de ministério nós batemos na tecla desta doutrina. E me parece que nos últimos anos nós temos batido muito na tecla da natureza de Deus, a natureza de amor de Deus, a abrangência da salvação de Deus, o que inclui as nações. E, eventualmente, os irmãos poderão estar pensando assim, ora, será que o ministério agora abandonou o calvinismo e abraçou o arminianismo? Talvez as pessoas que não estejam acompanhando de perto tudo que temos falado e do modo como temos falado, possa chegar a essa equivocada conclusão. Mas o próprio questionamento já é confuso e já é também contraditório, porque nós nunca fomos calvinistas. Embora nós creiamos na doutrina da eleição e predestinação, que seja bíblica, isso não significa que sejamos calvinistas, até porque quando o Calvino nasceu, a Bíblia já havia há 1.500 anos, aproximadamente. Eu não estou precisando datas. Então a mensagem já está aqui escrita antes de Calvino nascer, pelo menos 1.400 e poucos anos. Então a doutrina da eleição e predestinação não se vincula diretamente a Calvino, embora tenha sido Calvino que tenha organizado o pensamento do movimento de reforma, gerando então a reforma protestante. Movimento de reforma, que consequentemente será então o que se chama de movimento de reforma. Então ele organizou essa ideia da soberania de Deus, mas nós não cremos do modo como eles creem. Nós acreditamos que a doutrina da eleição e predestinação, até mesmo o livro que nós temos escrito, ele carece de um complemento, ele carece de talvez ser acrescentado mais uns 2 ou 3 capítulos para incluir o que na época nós não tínhamos o interesse em falar, em razão da ênfase que trabalhávamos. Vou explicar a questão da ênfase. Mas o fato é que nós acreditamos que Deus... vamos pegar um versículo para os irmãos terem uma ideia, só para os irmãos terem uma noção do que eu quero dizer. Quando você lê ali Romanos, capítulo 9, versículo 11, que falando da eleição e predestinação, o apóstolo Paulo traz um texto lá do Antigo Testamento para fundamentar o Novo Testamento. Ele diz, nas palavras de Deus, abre aspas, amei a Jacó, vírgula, porém me aborreci de Esaú, fecha as aspas. Como é que isso chega no coração de alguém? Deus dizendo, amei a Jacó, por isso o elegi, por isso o predestinei. E odiei, em algumas versões fala, e odiei a Esaú. Amei a Jacó, odiei a Esaú. Outras versões dizem, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Como é que se chega no coração de alguém uma palavra dessa? Tem como o Deus eterno se rebaixar a tais sentimentos tão medíocres, como, por exemplo, no caso do ódio, eu odiei a Esaú, por isso não o escolhi. Então, o calvinismo entende o seguinte, Deus elegeu alguns para irem para o céu, e Deus elegeu outros para irem para um tacho de fogo.